Olá pessoal, tudo bem? Bom, aula de hoje eu vou falar sobre feudalismo. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, é importante dizer como que a Europa medieval era formada. Então, a gente tem três elementos, digamos assim, que vão formar a Europa medieval. O primeiro elemento de origem romana, que a gente viu nas aulas sobre o Império Romano, que é o colunato, certo? Que vai dar origem, o colunato, como a gente já falou aqui nas aulas anteriores, eram aquelas fazendas no qual os romanos se refugiavam, né? Depois da crise, especialmente do século III, os romanos saíram da cidade, foram para os campos. Esses campos pertenciam a grandes proprietários rurais e essas pessoas começaram a trabalhar para esses grandes proprietários no sistema de colunato, ou seja, eles se tornaram colonos, trabalhando na terra e pagando, digamos assim, com o seu salário, o uso daquela terra. Essa característica ela vai estar muito presente também na Idade Média, especialmente na relação entre servos e o senhor feudal, que eu vou explicar mais para frente. Bom, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é de origem germânica, né, o comitatus, que a gente viu na aula sobre os germanos, que eu dizia o comitatus é aquele grupo de jovens guerreiros e que eram fiéis, né, até a morte, é isso. Essa relação de fidelidade, essa relação, né, dessa honra, dessa fidelidade de fato, ela vai estar muito presente também na Idade Média, especialmente nas relações entre sucerania e vassalagem, que eu vou explicar também mais para frente. E por último, também a gente tem essa origem religiosa, que vai ser o cristianismo, né? Lembrando que já no final do Império Romano, o Império já era um império católico, e o cristianismo vai ser muito importante porque ele vai conseguir unir, tá, os povos germanos com os povos romanos. Bom, então, depois de ter dado esse primeiro, né, essa primeira introdução, vamos começar agora a entrar um pouquinho no que seria o feudalismo. Vamos lá. É, Quando eu falei na última aula sobre Carlos Magno, né, especialmente da divisão, né, da administração que ele fazia, do seu Império Carolíngio, dando parte do seu território para condes, marqueses, duques, missi dominici. Então, de certa forma, ele ali já estava concedendo, de certa forma, feudos, porções de terras para esses nobres de sua confiança, para eles poderem administrar. Então, ele estava outorgando, de certa forma, ali alguma autoridade e já estava ali, de certa forma, pedindo, né, exigindo, de certa forma, essa relação de fidelidade entre os nobres para com ele. Depois a gente falou também, né, depois de Carlos Magno, a gente falou um pouquinho dos filhos, dos netos de Carlos Magno, né? Luís o Germânico, Carlos o Calvo e Lotário, que realizaram uma guerra civil, né, entre si pela divisão ali do território do Império Carolíngio, e aí terminou lá com o Tratado de Verdun em 843, onde o Império Carolíngio foi dividido em três partes. E aí, na ocasião, eu dizia para vocês que no século IX eles começaram a enfrentar invasões de outros povos, especialmente os povos vikings. E aí, novamente, ali de fato houve uma fragmentação do Império Carolíngio. Já essa primeira fragmentação aconteceu com o Tratado de Verdun, mas esses reis se viram na obrigação de pedir ajuda a esses nobres que foram fortalecidos lá por seu avô, né, na administração carolíngia. Então, esses reis falaram assim: olha, me ajuda, né, nobres, me ajudem a vencer essa batalha contra esses povos invasores, e em troca darei privilégios e darei também porção de terra. Então a gente sabe que a partir desse momento a gente vai ter, de fato, a fragmentação da Europa. Então a Europa vai ser dividida em vários feudos, tá? Beleza? Então essa aqui é uma característica interessante. Mas feudo não significa apenas porção de terra. Feudo também poderia ser um privilégio, tá? Então
É claro que muitas vezes aqui, durante a aula, a gente vai estar falando feudo, 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 a gente vai estar se referindo a uma porção de terra. Mas é importante dizer também que feudo era, né, um privilégio. Bom, continuando aqui, né, agora eu vou explicar um pouco dessa relação de sucerania e vassalagem, né? Essa relação normalmente se dá entre nobres. Então, no caso que eu acabei de explicar aqui, de um rei que vai conceder algum privilégio, alguma terra para um outro nobre, esse rei, ele é um sucerano, tudo bem? É aquele que está concedendo terras e privilégios. O vassalo é esse nobre que está recebendo, tá? Então, isso não se dá assim, não é uma coisa, né, conversa de boteco assim, né, uma coisa meio, olha, eu vou te conceder essa terra e você vai ser fiel a mim, né? Então, o que eu precisar, especialmente é, em relação ao exército, à questão militar, você vai me ajudar. Não era uma conversa assim qualquer, né? Existia uma cerimônia, né, para isso, que se chama cerimônia de homenagem, que a gente viu já nas aulas anteriores. Então, assim, essa relação de sucerania e vassalagem, ela vai ser muito importante, tá? Ela vai ser muito importante, né, para trazer essa união entre os nobres, tá? Entre ainda, né, que uma das características principais desse período, né, do feudalismo, vai ser a descentralização do poder, ou seja, cada nobre agora é o seu senhor da sua terra, tá bom? Ainda que haja isso, vai ter uma certa união entre os feudos, entre esses domínios, tá? Então vai ter um acordo entre esses nobres, tá? Beleza? Então é isso. Na próxima aula, então, eu vou continuar falando um pouquinho sobre a sociedade feudal e depois eu vou falar também sobre as obrigações que um servo teria em relação ao senhor feudal. Então é isso, um abraço, até mais.